Olá, pessoal. Voltando aqui, vamos iniciar mais uma aula. Estamos agora na quarta aula, onde nós iremos falar sobre geomorfologia do Maranhão, né? Que também não consta no edital, mas é um tema muito importante, porque ele desencadeia outras coisas, quando a gente fala de economia, por exemplo. Então, é uma aula importante. Vocês guardem aí para esse concurso e para outro. Bom, gente, esse mapa, ele traz a as altitudes do território maranhense, certo? Então vamos entender. Em estudo de geomorfologia, existem alguns conceitos que não são comuns, então eu vou citar eles aqui para vocês. Altimetria é tudo aquilo que está acima do nível do mar, certo? E batimetria é tudo aquilo que está abaixo do nível do mar. Então, olhando para o mapa, olhando para as setas, nós temos aqui o litoral maranhense relativamente raso, ou seja, comparado com outras partes do mundo, o litoral brasileiro é um litoral raso, né? E o litoral maranhense especialmente. Ou seja, a nossa plataforma continental é uma plataforma que tem um declive suave. O que isso tem a ver? Para que serve isso? Do ponto de vista econômico, quando você tem um litoral raso, isso facilita, por exemplo, pesca, né? Porque gera mais facilidade para os navegantes, sobretudo pequenas embarcações, porque isso dificulta, por exemplo, a formação de grandes ondas, né? E nos litorais mais rasos é comum, né, que tenha petróleo no litoral. Então, no caso do Maranhão, né, hoje, né, nós já sabemos, a Petrobras já confirmou isso várias vezes, que o litoral maranhense é rico em petróleo, certo? Então, olhando aí para esse mapa, para a parte que eu circulei agora há pouco, nós temos essa informação de que o litoral maranhense é um litoral relativamente raso, certo? Vindo aqui para o continente, nós temos aí a altimetria, né? Então, do ponto de vista de relevo, o Maranhão ele é um território relativamente baixo, né? Tanto o Brasil como o Maranhão, mas o Maranhão é especial, aonde as maiores altitudes não são superiores a 600 metros. Então, o Maranhão é um território relativamente baixo, né? E ele está dividido em duas grandes estruturas. O centro-sul é formado basicamente por planaltos, e no centro-norte é formado por planícies. Né? Por planícies, porque são três tipos de planícies, já já eu falo a diferença. Professor, mas o que é centro-sul e o que é centro-norte? Gente, aqui não tem segredo. Minha recomendação é que quando vocês estiverem fazendo o estudo, vocês tenham em mãos o mapa do Maranhão, impresso, desse que você acha na internet para imprimir, ou faça um rascunho mesmo de um mapa, né? Com uma caneta, né? Se não quiser usar fala, meus alunos dizem que lembra o maior, né? Bom, para que isso, professor? Gente, pegue o centro, que é onde está essa seta de baixo, e tudo que está para o sul, ou seja, para baixo. Então, você chama isso de centro-sul, certo? Tudo que está do centro subindo, nós chamamos de centro-norte, certo? Então, isso facilita você entender, por exemplo, quando eu falo de Planalto. Onde fica o Planalto? Ou os Planaltos? Fica no centro-sul, ou seja, na parte de baixo do mapa. E aí, nesse caso, é bom lembrar, gente, o relevo do Maranhão ele é um relevo que ele tem uma declividade do sul descendo para o norte, ou seja, a parte sul, que é essa parte que está pontiaguda aqui, né, ela é a mais alta, certo? Enquanto que a parte norte, centro-norte, que é a parte litorânea, é a parte mais baixa, certo?
Bom, professor, o que significa essas cores? Gente, quando se fala de relevo, nem sempre o professor tem um mapa 3D ou tem como projetar algo do tipo para o aluno. Então, pensando nisso, os cartógrafos, obviamente que não pensando nos professores, mas pensando na ciência em si, desenvolveram o que chamamos de técnica de altimetria. Ou seja, o que está aí pintado de verde, são duas cores de verde, né? Duas tonalidades, são altitudes que não ultrapassam 200 metros, ou seja, tudo que está de verde não tem altitudes superiores a 200 metros, certo? Aí nós temos dois tons de amarelo e um tom mais amarronzado. Os dois tons de amarelo são altitudes que não ultrapassam 500 metros, certo? E bem pouquinho, mas pequenos pontos pintados de marrom são altitudes que até 600 metros. Como eu falei, o território maranhense é um território relativamente plano, relativamente baixo, certo? Então, altimetria é tudo que está acima do nível do mar, batimetria é tudo que está abaixo do nível do mar, certo? Olhando para essa outra lâmina, gente, nós temos como que o relevo maranhense está dividido, né? O Maranhão possui duas formas de relevo: os planaltos e as planícies. Lembrando, gente, existe 4 formas de relevo, certo? Planaltos, planícies, depressões e montanhas, certo? O Brasil não possui montanhas, né? Por conta da nossa estrutura geológica, por conta da idade do nosso relevo, por conta do desgaste, tal, nós temos apenas 3 formas de relevo presentes: planaltos, planícies e depressões. E o Maranhão, especialmente, são visíveis apenas 2. Os planaltos, e aí nós temos aqui embaixo, do lado esquerdo, uma seta mostrando uma formação geológica muito comum no centro-sul do estado, nesse caso aí, a Chapada, uma das chapadas do Parque Nacional das Chapadas das Mesas, né? Lá tem diversas chapadas desse modelo aí. Então, isso é chamado por nós da geografia de chapada, de planaltos, de relevo tabular e outro, né? E as 3 imagens do lado direito, nós temos as 3 planícies que o Maranhão possui. O Maranhão possui planície litorânea, né? Isso é comum para todos os estados que fazem frente com o mar. O Maranhão é o único estado do Brasil que possui uma planície lacustre, não é? A gente vai detalhar como é que se formou essa planície lacustre e por que ela tem essa característica. E nós temos uma enorme planície fluvial. O que é isso? Nós temos uma região plana e baixa do estado do Maranhão, que é alagada, não é? Periodicamente por grandes rios. O Maranhão tem diversos rios. Então, essa região ela foi drenada, passou por um novo processo de erosão, entre outras coisas, pelos grandes rios. Então, é chamado de planície fluvial porque tem a forte presença de rios, certo? Bom, temos aqui, gente, o conceito, né? O conceito de relevo, o estudo das irregularidades da Terra, entre os principais conjuntos fisiográficos, aí tem montanha, planalto, planície, depressões, que eu falei agora há pouco, e há o que eu expliquei, que o Maranhão possui notadamente planaltos e planícies com declividade no sentido sul-norte. Não esqueçam, certo? Aqui nós temos o esquemazinho que eu falei, né? O sul, região mais alta do estado, e o norte, região mais baixa, certo? Então, não esquecer do sul para o norte, há um desnível suave, e isso permite, por exemplo, que os rios maranhenses nasçam quase todos no sul e a água desça para o norte, drenando o estado completamente, certo? Bom, nós temos aqui uma tabela, né, para ficar bem facinho. O relevo maranhense é dividido em 2 partes, né? Planaltos e planícies. E aí agora que vem a coisa importante, que deixa o Maranhão bem interessante de se estudar. As planícies são divididas em 2 categorias: planície fluvial,
ou seja, aquela área plana que é influenciada pelo processo erosivo dos rios, que tem como os rios Tapecuru, Mearim, Pindaré, Grajaú e muitos outros, formando o processo erosivo ao longo de milhares de anos, transportando sedimentos para o litoral. Então, isso é chamado de planície fluvial. A planície costeira, por que planície costeira? Porque o litoral maranhense, né, eu já falei, 640 quilômetros de extensão, é um litoral de transição, porque aquela coisa de estar próximo da Amazônia, estar próximo do Nordeste, né? Então, isso, por exemplo, permite que o Maranhão tenha uma longa costa formada por mangues, e aí nós chamamos aqui de costa de rias, daqui a pouco a gente detalha. Temos um fenômeno chamado lençóis maranhenses, que só existe da forma como está, como nós conhecemos no Maranhão, né? Outros estados têm dunas, mas somente o Maranhão tem dunas no formato lençóis maranhenses. Depois eu explico também como é que se formou. E nós temos um corte no relevo maranhense, né, no centro do nosso litoral, aonde está a ilha de São Luís, né? Esse corte permite que a água do mar entre e se encontre com a água de alguns rios. Isso formou, ao longo do tempo, um grande golfo, né? E aí, então, esse golfo é chamado de planície flúvio marinho. Por que flúvio marinho? Flúvio porque tem água de rios, né? Em algum momento vai ter água de rio desaguando nessa grande planície, nesse grande golfo. E quando as marés estão altas, isso acontece todo dia, né? A maré sobe, a maré desce. Quando a maré sobe, essa maré empurra a água dos rios de volta para o continente, formando um fenômeno conhecido como afogamento de rias. Então, essa planície, esse golfão, ele é afetado por água de rio e por água de mar todo dia, o ano todo, em todas as estações, certo? Então, a planície fluvio-marinha é essa junção de água doce com água salgada, especialmente ao redor da ilha, que é chamada de Ilha de Upauã-Sul, né? Também chamado de Ilha Grande, onde ficam os municípios de São Luís, José de Ribamar, Pazumeá e Raposa. Certinho? Bom, aí de novo, gente, o mapa, né? Indicando as setas indicando onde fica o quê. Ao sul nós temos os planaltos, no centro-norte a planície fluvial, lá na frente com o oceano eu tenho tem uma planície chamada de planície costeira, que está dividida em 3 tipos: planície de dunas, planície de rias e planície fluvio-marinho, certo? Nós temos aqui, para quem não lembra, no centro-sul há um predomínio de chapadas, como eu coloquei aqui, né? E também nós temos a predominância de serras, né? O que é a serra, o que é a chapada? Na regra, a chapada é aquela forma de relevo alta, bem plana, né? As serras normalmente são áreas altas, planas, mas com avançado processo de desgaste, chegando a serem pontiagudas, né? Como vocês podem observar na imagem aí com o nome serra. Então, essa é a diferença. Então, como característica, quem viaja para o centro-sul, né? Quem viaja para a região sul do estado, isso não é difícil de se ver. Gente, desculpa. Perdão pelo espirro. Aí, de novo, as imagens com o conceito ali em cima, né? Vocês façam a leitura. Bom, localização. Esse slide, eu uso ele para dar aula para o ensino médio. Então, no ensino médio, eu detalho isso aqui, né? Não é o caso aqui, eu vou apenas passar essas lâminas. Obviamente, quem tiver interesse, depois eu posso enviar o material. Aí eu tenho a localização das principais serras do estado, dividido por região, né? Então, eu tenho aí região leste, né? Que é a fronteira com o Piauí. Tem apenas uma serra importante, que é a Serra do Valentim. Na região norte, ou centro-norte, nós temos apenas uma serra importante, lembrando que aí é uma região muito plana, mas tem partes mais elevadas, né? Aí eu tenho a Serra da Cangalha. No centro-sul, aí eu vou ter uma concentração maior de serras aí, porque, como eu falei, o centro-sul é a parte mais alta. Eu destaquei as 3 maiores, mas tem muitas outras, né? Tem a Serra do Gado Bravo,
Serra do Penitente, Chapada das Mangabeiras, que serve de limite entre o Maranhão e o Tocantins. No oeste, né, próximo da fronteira com o Pará, eu tenho a Serra do Gurupi, a Serra do Tiracambu e a Serra da Desova. Gente, lembrando que aonde tem uma serra dessa, comumente aparece um rio próximo. Por quê? A água da chuva infiltra com muita facilidade nessa serra, né, no topo dessa serra, acumula no lençol freático e você vai ter na lateral dessa serra, na borda dessa serra, a nascente de um pequeno riacho que dá origem depois a um rio. Então, sempre que nós temos uma serra, uma chapada, vai ter um rio próximo, certo? E esse rio pequeno depois vai virar um rio grande, né? Continuando, nós temos aqui na região central do estado, nós temos algumas outras serras, né? Serra da Croeira, Serra das Alpercatas, Serra Negra, Serra da Menina, Serra da Cinta. E por que eu cito essas serras, gente? Aqui eu tenho 5 serras, eu tenho 5 rios, né? Serra da Croeira, por exemplo, aonde fica uma das onde inicia o rio Itapecuru, certo? Serra das Alpercatas, aonde inicia o rio Alpercata. Depois esses dois rios se juntam na cidade de Colinas, formando o rio Itapecuru, né? Serra Negra. A Serra Negra é onde inicia o rio Mearim, né? A Serra da Menina é onde inicia o rio Grajaú e a Serra da Cinta é onde inicia o rio Pindaré. Portanto, essas 5 serras na região centro-sul dão origem a outros rios. Eu falei só os principais. Tem o rio Corda, tem o rio Farinha e muitos outros, mas aí são os principais. Certinho? Gente, essa tabela ela tem uma quantidade maior de serras, né? Obviamente não cabia no mapa. E eu fiz aqui uma localização dessas serras para vocês se situarem com relação a esses relevos, né? A essas formas de relevo. Bom, aqui nós temos, gente, uma imagem bem interessante. E aí eu chamo de planície fluvial, por quê? Porque é uma área bem plana, uma área relativamente baixa e uma área drenada por um grande rio, certo? Aí observe o detalhe. Essa imagem, gente, é na cidade de Timbiras, certo? Próximo aqui de Codó. Codó, Timbiras, Coroatá, Pirapemas, Cantanhede, Itapecuru-Mirim e Rosário. O que essas cidades têm em comum? Todas elas são banhadas pelo rio Itapecuru, ou seja, o rio Itapecuru passa por elas, pelas cidades, e não só pelo município. E todas elas são cidades baixas, e o rio Itapecuru passa por elas fazendo curvas bem fechadas, como essa que vocês estão vendo aí na imagem. Isso é chamado de meandro, né? Meandro de um rio. Por que o rio está fazendo essa curva? Inclusive, aí tem um formato de um arco com a flecha, né? Que é um dos símbolos da cidade de Tibiras. Quando você está numa área plana, como é o caso aqui, a tendência é que o rio desça de forma suave, porque o gradiente, ou seja, a força de deslocamento da água vai diminuindo à medida que o terreno vai ficando plano, certo? A declividade é que acelera essa água. À medida que a água do rio não tem mais força de transportar os obstáculos, ou seja, aquilo que está dentro do rio, ela tende a transportar. Mas quanto mais plano o lugar, menor vai ser o gradiente do rio, consequentemente, menor a força de arraste. Resultado, o rio tende a desviar dos obstáculos e não mais não mais transportar os obstáculos para frente. Consequentemente, o rio começa a fazer curvas cada vez mais fechadas, e aí ele se comporta como se fosse uma serpente, né? Ele vai serpenteando. Então, quando falar, por exemplo, de planície do Rio Amazonas, a imagem que a gente tem de imediato, um rio bem grande, bem largo, com curvas muito sinuosas, porque ali é uma região de planície, como é aqui o caso de Codó, Caxias, Coroatá e outro, né? Esse mesmo rio Itapecuru, se eu volto para a nascente, né? Caxias, Parnarama, me parece, me lembro aqui, Colinas e outras, ele tem outra feição. Ou seja, o rio Itapecuru, como todos os rios, eles têm vários comportamentos. Há um comportamento de rio de planalto, rio mediano e rio de planície. Não tem essa coisa de, o rio é igual. Não, o rio é de acordo com o relevo.
Por exemplo, o rio Itapecuru, lá em Colinas, que é já bem na parte alta dele, ele é um rio estreito, né? Aproximadamente 10 metros de largura, profundo e com intensa correnteza. Que aí nós temos um gradiente mais forte por conta da declividade. Resultado, lá não tem sedimento acumulado no rio, como tem aqui para nós, porque a água transporta esse sedimento rio abaixo, né? Aqui para nós já estamos numa área plana, então tem o quê? Um rio largo, como vocês podem ver aí na foto, aproximadamente 100 metros de largura, né? O rio Tapecuru aqui tem essa média. Um rio raso, né? Facilmente você consegue andar dentro do rio com a lâmina d'água que não ultrapassa 100 metros, né? Perdão, que não ultrapassa 1 metro de profundidade, né? E um rio com muitas curvas, né? Diferente da parte alta. Então, todo rio ele tem essa característica, né? Lá na parte alta ele tem um comportamento, na parte baixa ele tem outro comportamento, certo? Então, aqui eu tenho a planície fluvial. Professor, quais são os rios mais importantes da planície fluvial maranhense? Vamos citar os 5 mais importantes: o Itapecuru, o Mearim, o Grajaú, o Pidaré e o Munim. Por que esses rios são importantes? Porque eles são maiores em extensão, né? O rio Itapecuru, por exemplo, tem 1.050 quilômetros de extensão, né? É um rio considerável. Eles drenam muitas cidades, cidades importantes como Codó, como Caxias, como Coroatá, como Bacabal, como Santinês. E especialmente esses 5 rios, eles desagam lá no famoso Golfão Maranhense, né? Que eu falei agora há pouco. Onde fica o Golfão Maranhense? Observem que eu vou aqui marcar com a caneta, ó, gente, o Golfo Maranhense, essa parte aqui, ó. Então, esses 5 rios, né, vão transportar água e sedimento e vão depositar lá no Golfão, tá? Permitindo, assim, ao longo de milhares de anos, que formasse a ilha de Upaúma-Sul, também conhecida como Ilha de São Luís, certo? E acumulando sedimentos, areias e cascalhos diversos ao redor da ilha, possibilitando o surgimento de outras ilhas, inclusive, né? Tem um pouquinho mais, tem uma ilha chamada Ilha de Upaú-Mirim, que quer dizer Ilha Pequena do Maranhão, que está em processo de formação também. Certinho? Pois bem, aqui nós temos uma imagem do litoral, certo? O litoral maranhense, como eu falei, é um litoral bastante recortado, e aí é importante lembrar, professor, por que o litoral é recortado? Isso é comum no Brasil todo, vamos entender. Gente, o Maranhão é o estado de transição, pronto. Essa informação você já tem, né? E o que isso interfere? Gente, vamos começar pela região das dunas, certo? Dunas, para quem não sabe, para quem não viu ainda, é uma formação, como vocês estão vendo na imagem, ó, formação de um grande acúmulo de areia, certo? Esta areia, ela é transportada por rios até o mar, ó. Depois essa areia retorna para o continente com auxílio do vento, entendeu? Então essa areia não vem do mar se ela não for transportada primeiro por um rio. Importante lembrar, viu? E aí eu vou explicar em detalhes porque os lençóis maranhenses, eles se formaram de uma incrível coincidência de junção de 4 fatores, certo? Então vamos aqui. Costa de Dunas é a porção do estado do Maranhão, porção do litoral, que faz fronteira com o estado do Piauí, certo? Por que que tem tanta areia? Gente, se eu tenho um grande rio levando água até o mar, aquele lugar onde tem aquele rio, a tendência é que se forme um mangue, porque eu tenho essa mistura de água doce com água salgada. Então, o rio transporta uma enorme quantidade de sedimento, esse sedimento se deposita ali no mar, ou na praia, na verdade, não no mar, na praia. Essa mistura de água doce com água salgada forma um ambiente propício para a criação e procriação de diversas espécies marítimas e terrestres. O mangue é uma região de transição. E você vai ter aquele ambiente salobro, com vegetação típica de mangue, e um verdadeiro berçário de peixes e frutos do mar e tal, 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 né? Isso se você tiver um grande rio. No caso do Maranhão, o Maranhão tem pelo menos 10 rios,
né? Rios pequenos e rios maiores, depositando água na costa de rias. Isso permite que nós tenhamos uma extensa faixa de mangue, que aí segue para o Pará e vai até o estado do Amapá, certo? No caso das dunas aqui, que é essa foto que vocês estão vendo, já é a parte do Maranhão, já fronteira com o Piauí, já voltando para o Ceará, aonde a quantidade de rios vai diminuindo, porque o clima já é mais seco, já passando por semiárido. Consequentemente, eu vou ter poucos rios. Se eu tenho poucos rios depositando água no mar, a tendência é que formem-se praias de areia e não manguezais. Consequentemente, eu vou ter areia acumulada, né, formando as dunas e formando as praias de areia que a gente tem o hábito de ver, por exemplo, no litoral do Rio Grande do Norte, no litoral do Ceará, né, e os próprios lençóis maranhenses. Ok? Então, vou voltar lá. Bom, a costa de dunas, gente, se vocês observarem, ela é mais retilínea, certo? Enquanto que a costa de rias, ela é mais recortada, certinho? Qual é a explicação para isso, professor? Vamos entender. Segundo a geologia, segundo os estudiosos da geologia, em determinado momento da nossa história geológica, no Cretáceo, me parece que foi nesse período, houve um rebaixamento tectônico. O que é isso? Uma quantidade enorme do território rebaixa, né? Quando isso acontece, a parte que foi rebaixada, e aí, gente, é importante lembrar, as dunas são mais altas do que as rias, aproximadamente 30 metros. Né? Estou falando de rebaixamento porque, de fato, as dunas são mais altas do que as rias. Como as rias rebaixaram por causa desse rebaixamento tectônico, consequentemente, a água do mar avança mais com a questão do movimento das marés, certo? Não sei se vocês já foram, mas quem já foi a São Luís, observe que quando a maré avança, há um choque da água com o litoral, com a praia, com as rochas, tudo que está exposto. Então, isso vai desgastando, quebrando, fragmentando, arrastando as praias, né? As rochas que estão ali, as falésias. Consequentemente, essa praia tende a ser desgastada, tende a sofrer mais erosão. Então, ao longo de milhares de anos, o litoral de Rias, que é esse que vocês estão vendo aí destacado com o verde mais escuro, por ser mais baixo, ele sofreu muita erosão do mar. Outra coisa, a parte de Rias, a parte do litoral de Rias, tem muitos rios, né? E esses rios trazem sedimento do continente para o litoral. Aí você tem esse subir e descer das águas, né? Subir quando? Quando é que a água sobe? Quando a maré avança e empurra a água de volta, certo? Quando a maré baixa, então o rio vem e joga a água aqui de novo no mar. Então, esse subir e descer permanente faz com que o litoral de Rias seja extremamente recortado, como vocês estão vendo. Lembrando, o litoral de Rias tem muita areia também, formando isoladamente algumas dunas. Né? Não quer dizer que só tenha mangue, não, tem dunas também, só que uma quantidade bem pequena. Né? Tem uma ou outra ilhazinha ali, formado com mais areia, mas tem dunas também. Mas o predomínio é o manguezal, né? E isso é interessante para quê? Imagine você pescar num lugar que só tem areia. A quantidade de peixe é bem pequena, né? Porque se você só tem areia, você não vai ter alimento para esse peixe. Agora, imagine você pescar num lugar que tem uma enorme quantidade de água salobra, uma enorme quantidade de sedimentos e alimento de todos os tipos. Então, o litoral maranhense é um dos litorais que mais produz pescado, ou seja, que possibilita que se faça se movimente a economia da região e também da Ilha de São Luís, porque a Ilha de São Luís é o receptor desses pescados, porque o Maranhão possui um alto grau de piscosidade. Tá? Não quer dizer que nós sejamos o maior, mas quer dizer que nós somos muito competitivos com espécies de frutos do mar, peixes médios, peixes grandes, camarões e etc, etc. Certo? Vindo para cá, para as dunas, né? Então eu tenho uma parte mais alta, isso associado a poucos rios, lembrando que do lado das rias nós temos pelo menos 6 rios, né? Rios de médio porte. Aqui do lado das dunas tem apenas 2, né? O Rio Preguiça e o Rio Periá. Esses 2 rios,
fazem o papel de transporte de sedimento, mas não são suficientes ou não foram suficientes para recortar tanto o litoral como lá na área das rias. Outra coisa, na costa de dunas, por ser mais baixo, por ser mais alto, a maré já não avança tanto. Então, com o tempo, o processo erosivo já não foi tão intenso como nas rias. Isso explica por que a costa de dunas é relativamente retinha, né? Vocês estão vendo aí, enquanto que a costa de rias é bem recortada. E lembrando que esse recorte favorece a pesca e tal, né? Bom, e a planície fluvio-marinho? Aí nós temos uma situação bem interessante. A planície fluvio-marinho, como eu falei anteriormente, é a junção de água doce com água salgada, né? Quando é que vai predominar qual? Vamos entender. Durante todo o ano, a maré sobe 2 vezes por dia, certo? A maré tem relação com a questão da proximidade com o Equador e tem relação com o movimento que a Lua faz ao redor da Terra, certo? A Lua, ela gira aproximadamente 4 vezes por dia ao redor da Terra e nesse girar, tem pontos que ela se distancia da Terra e tem pontos que ela se aproxima. Quando ela está mais próxima, ela exerce força de atração sobre a água. Né? A Terra é menor, a Lua é menor que a Terra, não tem força de atrair a Terra para si, pelo tamanho. Mas ela consegue atrair a água dos oceanos. Então, quando a Lua está mais próxima da Terra, ela atrai a água para cima, fazendo com que a maré suba. Então, o fenômeno da maré tem a ver com a posição que a Lua está em relação à Terra naquele momento. À medida que a Lua continua seu giro, seu deslocamento, e ela fica um pouco mais distante da Terra, então essa força de atração diminui, consequentemente o nível da água baixa e a maré baixa, certo? Então, detalhe, aqui, né, no Golfão Maranhense, há um predomínio de água salobra. Por que água salobra? Porque eu vou ter a mistura de água doce dos rios com água do mar, que está sempre subindo e descendo com a questão da maré. E por que eu chamei flúvio? Por que eu não chamei só de mangue? Porque no período das chuvas, e é importante lembrar, né? O Maranhão ele é um estado de transição, de novo, aquela história, e especialmente aí há uma região muito baixa, muito plana, conhecido como Baixada Maranhense. Né? E o que tem a Baixada Maranhense? A Baixada Maranhense ela é uma região muito plana, muito baixa, por conta desse rebaixamento tectônico que eu falei, e que no período da chuva recebe água de grandes rios, né? Merim, o Pindaré, o Pericumã, pelo menos esses três, né? Que são os maiores. Aí tem outros. Resultado, toda essa região, daqui a pouco eu mostro a foto, ela alaga, né? Ela fica cheia de água ali por pelo menos 4 meses por ano. Então, nesta época das chuvas, que a região alaga completamente, então há um predomínio de água doce, certo? Quando as chuvas cessam ou diminuem, os rios baixam de volume, a planície vai baixando, a água vai baixando e volta a ter o predomínio de água salobra por conta da maré que sobe e desce frequentemente, ok? Então, o litoral maranhense tem essas características. De um lado eu tenho dunas, de um lado eu tenho mangue, que eu chamo de rias, e bem no meio eu tenho a planície e flúvio marinho. Certinho? Tirar aqui a seta de novo. Bom, nós temos aqui o mesmo mapa, com separação que coloquei em cores, né? Do lado direito eu tenho planície ou costa de dunas, planície de dunas ou costa de dunas, planície ou costa de rias, golfão ou planície flúvio marinho, certo? Aí, gente, nós temos os dois mapas fazendo comparativo, né? Do lado direito eu tenho o mapa da UEMA, o mapa de relevo da UEMA, do lado esquerdo eu tenho um mapa que destaca aqui a localização dos principais rios do estado. E aí nós temos o conceito, né, o conceito da geomorfologia. Ria, gente, na prática, o que é uma ria?
Quando a água do mar avança rio acima, avança no sentido de quê? A maré sobe, a água sobe, né? Nesse momento, a água do rio está sendo empurrada de volta para trás, né? Então, nesse momento, disse que o rio virou uma ria, certo? Então, o que é ria? Quando o rio está sendo alagado pela água do mar, certo? Isso não é exclusivamente do Maranhão, né? Isso acontece muito no Pará e muito no Amapá, certo? Não é exclusividade do Maranhão. Gente, nós temos características das reitranças. Reitrança maranhense, também chamado de costa de dunas, certo? Média de 30 metros mais baixo, como eu falei agora há pouco. Litoral recortado pela intensa erosão marinha. A maré alta, né, ou as marés altas, permite a transgressão marinha, o que provoca o fenômeno de afogamento de ria. Gente, transgressão é quando o mar avança, certo? Na baixa maré ocorre regressão marinha, o mar sobe e o mar desce. Presença de manguezal e dunas, lembrando que aí não é aquelas dunas que a gente vê no lençol maranhense, são dunas ali isoladas, né? E uma coisa importante, a maior oscilação de maré do Brasil acontece no Maranhão, atingindo até 8 metros, certo? Especialmente no período de maio e junho. Esses 2 meses a maré sobe assim absurdamente. Bom, 2 imagens do litoral, gente. Aqui na imagem de cima eu tenho o litoral maranhense extremamente recortado, né? E na parte de baixo nós temos o quê? Nós temos uma imagem de satélite, onde eu tenho o relevo formado, né, com uma ilha e a parte do continente, e nesse meio nós temos essa mancha, né, que estou indicando aí com a seta. O que é que tem nessa mancha? Isso é sedimento transportado pelo rio, ou seja, aqui eu tenho um processo de formação de uma ilha, certo? Uma ilha formada de quê? Argila, areia, sedimento transportado pelo rio. Claro que isso não se dá da noite para o dia, né? É um processo natural, mas as ilhas aí estão em processo de formação e todo aquele processo da geomorfologia. E aqui, gente, nós temos 4 imagens marcantes das reentrâncias maranhenses, reentrâncias também chamado de costa de rias. Na imagem do lado direito, na parte de baixo, nós temos pássaros vermelhos voando, né? Os pássaros vermelhos, gente, são chamados de guarás, são endêmicos aqui do litoral maranhense, certo? É considerado a ave símbolo do Maranhão, certo? Na parte de cima nós temos, gente, o mangue, né? Há árvores típicas de mangue no momento em que a maré está baixa, certo? Quando a maré sobe, isso aí tudo fica alagado. Então tem essa oscilação de maré subir e maré descer. Do lado esquerdo nós temos 2 imagens. Na imagem de baixo nós temos uma ilha chamada Ilha dos Lençóis. Essa ilha, gente, fica na cidade de Cururupu, né? Cururupu é um município litorâneo do Maranhão, e lá tem algumas ilhas. Essa ilha é a única ilha que é habitada na região. Ela tem, segundo a história, aproximadamente 500 famílias morando, portanto é uma ilha grande, né? E o que tem de interessante? As casas são feitas de madeira. Por qual motivo? Porque essa ilha ela é atingida pelo vento o tempo todo, né? E há um período do ano que o vento vem de um lado e há um período que o vento vem do outro. Então, há uma grande duna no meio da ilha e, segundo o relato dos moradores, de entrevistas, de jornais que estiveram lá, em média, a cada 7 anos, a areia, a duna que está no meio da ilha, muda de lugar completamente, fazendo com que todos os moradores tenham que desmontar as casas, por isso que são feitas de madeira, e migrar para o lado oposto da ilha. Entendeu? Então tem essa característica. E a foto do lado de cima, gente, do lado esquerdo, nós temos o ponto, né, feito aí um imaginamento de satélite, em que um rio, um dos diversos rios da região, encontra com o mar formando a foz. Então, nós temos aí uma enorme quantidade de sedimento, essa mancha amarela, na verdade, é argila, encontrando com o mar, certo? Bom, agora vamos falar da costa de rias, perdão, da costa de dunas, vejam aí do lado direito, também chamado de litoral oriental. E aí, gente, nós temos o seguinte, olha o texto lá em cima. Planície, ou seja, uma área plana, caracterizada pela presença de dunas de areia, tá? Branca, areia branca, né? Intensa atividade eólica, ou seja, o vento aí ele é bem acima
da média para o estado, certo? Então, não é um ventinho de praia, é um vento muito intenso. E chuvas regulares. Essa imagem aí, vocês conseguem ver que nós temos aqui, do plano inicial para o fundo, nós temos as dunas e o espaço entre uma duna e outra preenchido de água, certo? Água azulada. Essa água, gente, não é água do mar, é água de chuva. Portanto, não é correto dizer que os Lençóis Maranhenses são um deserto. Por quê? O que é o deserto? Deserto é uma área que as chuvas são inferiores a 400 milímetros por ano. Né? Por exemplo, no interior da Bahia, né, nós temos uma região, bem no meio do estado mesmo, e que em 2020 o IBGE classificou essa região como um deserto. Né? Então, o Brasil não tinha deserto, agora nós temos. Por quê? As chuvas lá, nos últimos 20 anos, elas não têm sido superiores a 300 milímetros por ano. Então, lá é considerado um deserto. No caso aqui do Lençóis Maranhenses, a quantidade de chuva é superior a 1.600 milímetros por ano. Portanto, uma região extremamente chuvosa. Né? E por que eu estou dizendo que as chuvas são regulares? Porque chove todo ano no mesmo período. Né? Então, regular é isso. Todo ano você vai ter chuva no mesmo período, certo? E aí vejo a legenda da foto. Areia transportada pelos ventos e lagoas de origem pluvial, portanto, água de chuva, certo? Ao fundo, gente, da imagem, observe que nós temos lá uma cor esverdeada, né? Aquilo, gente, é a vegetação de duna, a vegetação que faz com que as dunas se movimentem lentamente. Não fosse a vegetação aí, no caso é o cerrado, essas dunas estariam bem mais para frente, né? Então, esse ponto aí é o exato ponto onde a vegetação de cerrado se encontra com as dunas. Lembrando que as dunas estão se movimentando lentamente, né? Rumo ao continente, certo? Vamos aqui. Como os lençóis se formaram? Gente, o professor Antônio Cordeiro Feitosa, ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, já aposentado, inclusive. Ele foi o primeiro geógrafo, né, a se debruçar para entender como que os lençóis se formaram. Né? Então, lá na década de 2000, ele fez o doutorado dele e ele conseguiu, né, organizar como que os lençóis se formaram. Então, ele fez o doutorado, depois fez pesquisa, passou um tempo morando lá e viajou, fotografou e tal, e aí ele chegou a esse entendimento. Né? Nós temos aqui uma sequência de 4 itens. Primeiro item, transporte de sedimentos. O que é sedimento, gente? Toda essa areia que vocês estão vendo aqui, ela é sedimento, né? Ela não estava aí, ela foi trazida. De onde? Observem nesse mapa. Né? E vejam, gente, que aqui nós temos um grande rio que transporta sedimento ao longo de 1.600 quilômetros de extensão, como eu já falei, e ao longo de milhares de anos. O rio Parnaíba. Qual o outro grande rio que tem aí, além do Parnaíba? Só o Rio São Francisco, que deságua na outra parte, na parte leste do Oceano Atlântico, certo? Então, o rio Parnaíba, ao longo de milhares de anos, transportou, e ainda transporta, isso não parou, uma enorme quantidade de sedimentos, formando, inclusive, o famoso Delta do Parnaíba, como eu já falei, né? Lá, dando origem lá ao Delta do Parnaíba, que separa Araiose da cidade de Parnaíba. Bom, esse é o primeiro ponto, certo? Transporte de sedimento. Segundo ponto, correntes marinhas, que fluem no sentido leste-oeste, carregam esses sedimentos até a orla dos lençóis. O que é isso, gente? Incrivelmente, o litoral maranhense, na verdade, o litoral nordestino, é o litoral maranhense, né? Ele é afetado por uma corrente marítima que faz esse percurso. Olha só. O que é corrente marítima, gente? A Terra gira, né, faz um movimento de rotação. Por conta desse movimento de rotação, a água que está na Terra gira também. Né? Em média,
a água, toda a água da Terra faz uma volta na Terra a cada 7 dias. Então, não é tão lento como se imagina, né? Por conta desse movimento, a água ela se desloca, né, por partes regulares, ou seja, não é aquela coisa aleatória. A água ela vai girar ao redor da Terra, formando o que nós chamamos de correntes marítimas, né? Transportando características climáticas. Por exemplo, se a água está saindo da região da Antártida, por exemplo, ela se desloca e vem trazendo com ela as temperaturas frias da região da Antártida. Se a água se desloca do Equador e desce para a Antártida, então ela está levando o calor para o sul, né? Então, esse subir e descer dessas correntes permite que a Terra tenha um equilíbrio, né, climático, antes do aquecimento global. Depois do aquecimento global, tudo desmanchou, né? Voltando. Então, essa corrente marítima, eu falei de corrente marítima e falei de clima, porque a corrente marítima, a água se desloca, né, de uma região para outra da Terra, e por onde essa água está passando, ela transporta as características climáticas de onde ela está se deslocando. Então, voltando. Essa corrente marítima aqui, ela transporta o sedimento que está acumulado aqui na frente do delta, ó, até a frente do que nós chamamos de lençóis maranhenses. Ou seja, a areia depositada no delta é transportada por essa corrente marítima até a frente dos lençóis. Vejam bem, frente dos lençóis, não quer dizer que esteja no lençóis, certo? Aí vejamos a terceira coincidência. Marés. As marés empurram parte desses sedimentos para o continente. Como nos lençóis os rios são em menor número do que nas rias, como eu já falei, os sedimentos não retornam para o mar na mesma proporção. Voltando ao mar. O que é isso, gente? Como o Maranhão tem uma grande oscilação de maré, né, todo dia, por conta daquilo que eu já expliquei, então o que acontece? Quando a maré sobe, a areia que está depositada aqui é empurrada para o continente, ou seja, para a praia, né? Todo dia, né, a maré sobe, essa areia é empurrada para a praia, certo? E como aí não tem muitos rios para a areia voltar para o mar, então a areia acumula na praia, formando praias de areia, né? Praia de areia você tem no Ceará, tem no Rio Grande do Norte e tal. Aí vem a quarta coincidência incrível, que é o quê? Os ventos intensos. Olha só, na direção nordeste, sobretudo na estação seca, transporta estes sedimentos da costa por até 50 metros. Gente, como assim, professor? Tem um vento que faz isso? Gente, existe um vento chamado ventos de Alísio do Nordeste, né? E ele faz esse percurso aqui, ó. Estão vendo o risco? Então, ele passa exatamente no nordeste do Maranhão, onde fica os lençóis, pega esta areia que está na praia, o vento seca a areia e empurra ele para frente. Certo? Então, quando você junta essas quatro coisas, você forma os lençóis maranhenses como nós conhecemos. Né? Se não fosse essa sequência, nós não teríamos essa maravilha, né? Recentemente reconhecido, me parece, pela Unesco, né? Como uma das maravilhas do mundo, né? Patrimônio da humanidade. Certo? Então, o lençóis maranhense não formou à toa, viu, gente? Tem esse intricado equilíbrio, certo? Ok? Então, vamos lá, vamos para as imagens. Aqui nós temos imagens da região, gente. Vocês, obviamente, que sabem que o Lençóis Maranhense é um parque nacional, então não pode haver exploração econômica de qualquer jeito, né? As comunidades tradicionais que vivem no parque vivem, entre outras coisas, da agricultura familiar e vivem também do intenso fluxo de turistas, né? O turismo é uma atividade essencial para a manutenção do parque, né? Manutenção financeira. Então, aqui nós temos algumas imagens, né? Do lado de cima, do lado direito, eu tenho uma fotografia do Rio Preguiças, na cidade de Barreirinhas. Por que o nome Rio Preguiça? Porque o rio tem muitas curvas, igual o Rio Itapecuru, na foto que eu mostrei, só que aqui bem mais fechada, né? Porque aqui já é uma região mesmo de planície. Então, a água desce lentamente, daí o termo preguiça, né?
E a cidade de Barreirinhas que vocês observam aí. Vejam que Barreirinhas, que fica a aproximadamente 30 quilômetros das dunas, tem uma duna no meio da cidade. Aí o vento é intenso, certo? Na parte de baixo nós temos, gente, uma picapezinha, né? A gente chama aqui de Toyota, na verdade, é uma Toyota Bandeirante, passando por um aguaceiro e transportando pessoas. O que é isso? Na verdade, gente, essa picapezinha aí, ela recebe o nome de jardineiro, e é um dos meios de transportar os turistas da cidade de Barreirinhas até os Lençóis. Então, o ano todo, né? Tem períodos de mais, períodos que menos, mas sempre tem turista aí para visitar essas lagoas que vocês estão vendo, para visitar as dunas, certo? Do lado direito, do lado esquerdo, na verdade, nós temos uma fotografia na parte de cima, uma pequena vila de pescadores, né? Você tem aí uma canoa, e você tem ao fundo algumas casas. Bom, a pesca, gente, é uma atividade muito importante para essa região por vários motivos. Primeiro, o parque, quando ele foi criado na década de 80, as pessoas que moravam no parque tiveram que sair do parque. Quando o parque é criado, ele é desalojado, as pessoas têm que sair. Então, quem não saiu do parque, ou quem está morando na borda do parque, vive do turismo, como eu falei, né? Direto ou indiretamente. Como assim diretamente? Você é um pescador, você pesca e esse peixe você vende para os restaurantes, certo? Você é um agricultor, você faz farinha, você planta arroz, você planta coisas que se plantam na roça. Tudo isso você alimenta a sua família e o excedente você vende para o comércio para abastecer os turistas, certo? Então, os pescadores eles têm mercado garantido para o pescado que eles estão capturando e produzindo ao longo do ano, certo? E na parte de baixo, gente, do lado esquerdo, nós temos uma duna, né, uma das milhares, e uma lagoa com água esverdeada, certo? Lembrando, essa lagoa ela não fica com água o ano todo, né? Tem o período de chuva, que elas ficam bem cheias. Aí o solo é extremamente permeável, porque o solo é arenoso. Então, logo as chuvas parem, o nível dessas lagoas começa a baixar. A depender da época do ano, se você chegar aí, você pode encontrar apenas dunas, sem água, certo? Então, quem vai viajar para aí precisa saber o período do ano em que as lagoas estão no ponto ideal para banho, né? Para o lazer de forma geral, certo? Bom, aí, gente, nós temos agora planície fluvial marinho, né? Também chamado de golfão. Gente, aqui nós temos uma imagem, aqui na parte de baixo, lagos do município de Arari. Aí vocês estão vendo, é um corte, né, na imagem, isso aí é a ferrovia Carajás Ponta da Madeira, a ferrovia que liga São Luís, Porto do Itaqui, ao Grande Carajás, lá no Pará, e ela passa nesse meio. Bom, gente, o que nós temos aí? Nós temos uma área muito plana, né, que eu falei lá, e que ela fica alagada parcialmente no período da estiagem e alagada completamente no período das chuvas, certo? Então, essa região é chamada de Baixada Maranhense. Vamos lá. Localiza-se na região em torno do Golfão e é formada por um relevo plano a suavemente ondulado, com extensas áreas rebaixadas que são alagadas durante o período chuvoso, originando extensos lagos interligados, associados aos rios Mearim, Grajaú, Pindaré e Pericumã. Esses 4 rios, eles transbordam no período das chuvas, alagando toda a parte baixa, formando a Baixada Maranhense, certo? Aí nós temos alguns conceitos aqui, e aí nós temos uma a chamar a atenção, gente. A famosa pororoca, né? Pororoca, gente, é um fenômeno, não é exclusivo do Maranhão, mas o Maranhão é bem intenso. Basicamente é o quê? Em rios bem largos, como é o caso do Rio Merim, sobretudo lá nas proximidades da ilha de São Luís, o vento que vem do mar, especialmente, ele avança no rio, certo? Quando o vento entra em atrito com a água, ele empurra a água para baixo e a água forma uma onda, certo? Então, não é comum você ter onda em rios, sobretudo o rio Itapecuru, por exemplo, Codó, por quê? Porque aqui o vento é menos e porque aqui os rios são estreitos, né? Você não tem esse espaço para o vento passar e empurrar a água. Diferente daí, onde vocês estão vendo a imagem, onde o rio Merim chega a ter 1 quilômetro de extensão, né? E por estar muito próximo do mar, o vento é muito intenso. Especialmente no período de maio e junho, os ventos são bem intensos,
formando as ondas, que vocês estão vendo na imagem, que chegam a atingir até 5 metros, né? Isso é interessante porque isso tem atraído, ano após ano, muitos praticantes de um negócio chamado de surf na Pororoca, né? E é interessante, gera um movimento econômico na cidade, especialmente na cidade de Arari. E também no estado do Pará, tem esse fenômeno ao redor da ilha de Marajó, certo? Não é exclusivamente do Maranhão, certo? Vamos aqui. Gente, aqui nós temos 4 visões da Baixada Maranhense, né? A Baixada Maranhense, ela é uma das mais pobres do Maranhão, certo? Por quê? Porque, entre outras coisas, ela alaga permanentemente. Em algumas regiões, ela fica cheia o ano todo. Isso gera o quê? Isso gera dificuldades, por exemplo, para a população se deslocar, né? Isso gera, por exemplo, dificuldade para a população plantar, porque você não vai plantar, né? Não é toda coisa que nasce em área alagada, né? Então, a Baixada Maranhense é uma região muito populosa, né? Muito próximo de São Luís, mas é extremamente pobre e também muito isolada. Como eu falei, nem sempre tem uma estrada disponível, né? Então, um dos principais meios de transporte daí para a população de baixa renda, que é uma população em grande número, é a canoa, né? Então, vejam lá, na parte de cima do lado direito, nós temos um pescador, né? E ele está sobre uma canoa, né, feita por artesão, né? Na parte de baixo eu tenho gado adaptado para a região, que é o búfalo, né? O búfalo ele foi trazido, segundo informações do estado do Amapá, né? E também do estado do Pará, da região lá da ilha de Fernando, da ilha de Marajó, e foi trazido para o Maranhão. E como o Maranhão tem uma região que é alaga e permanentemente alagada, então ele se adaptou muito bem e ele é um tipo de animal adaptado para ambientes alagados, certo? Do lado direito, do lado esquerdo, na parte de cima, nós temos uma população andando a pé num fundo de um lago seco. O que é isso? As chuvas da região, gente, elas são associadas às chuvas amazônicas, certo? Então, se ocorrer uma seca muito intensa na Amazônia, isso não é raro, mas isso acontece, né? Infelizmente está acontecendo com muita frequência. Então, se vamos imaginar, se passou 2 anos sem chover o que era esperado, os lagos secam. E aí mostra o quê? A falta de infraestrutura. Aí as cidades não têm estrada. As pessoas se deslocam quase que exclusivamente de barco. Então, aquele cenário que aparece lá nas proximidades de Manaus, né, também acontece no Maranhão. Nessa imagem aí nós temos pessoas caminhando, né, no fundo de um lago seco. Na parte de baixo nós temos uma cidade, das centenas de cidades da região, com um trânsito de caminhões parado. Observe lá na fotografia que nós temos, é uma fila de caminhões. Aí eu peguei a fotografia e fui ler para ver o que era, né? Gente, ó, observe aqui os caminhões, ó, eles estão enfileirados porque quando foi feita a fotografia, a ponte daí tinha rompido por conta do excesso de chuva, certo? E aí o que teve que acontecer? Tiveram que ficar esperando a, a chuva passar, o Pará, o nível da água baixar para poder seguir viagem por uma ponte improvisada. Isso é muito comum na Baixada Maranhense, né? Imagine a dificuldade que é de você levar alimentos, de levar gás, coisas do tipo, coisas para nós aqui são básicas e são transportadas em cima de caminhão, né? Então, para quem mora na Baixada, a vida é um pouco mais difícil, né? Eles chamamos aí de os baixadeiros, né? Quem mora na Baixada é chamado de baixadeiro. Bom, gente, temos aqui um texto sobre o Golfão Maranhense. E, gente, limites do Golfão. Nesse mapa nós temos informações sobre o Golfão Maranhense e sobre a ilha de Upauaçu, também chamada de Ilha de São Luís. Bom, gente, vamos aqui. Upauaçu quer dizer Ilha Grande do Maranhão, certo? E, gente, é toda essa ilha aqui, ó. Estou circulando aqui de vermelho, certo? Na ilha de Upauaçu, existem hoje 4 municípios: São Luís, São José de Ribamar, Paz do Lumiar e Raposa. Talvez no futuro apareça outro, né? Mas hoje são 4.
E aqui embaixo, gente, nós temos essa outra ilha, que não é habitada, chamada de Upaú-Mirim, que quer dizer Ilha Pequena do Maranhão. Ok? Bom, essas duas ilhas, elas são rodeadas por água doce e água salgada, como eu já falei, né? Vamos entender. Do lado direito, gente, da ilha, nós temos a Baía de São José, certo? A Baía de São José, ela recebe água do mar e recebe água de dois rios importantes. O rio Itapecuru, nosso rio Itapecuru aqui, e o rio Munim, certo? O rio Munim nasce aqui nas proximidades de Codó, na cidade de Aldeias Alto, na Aldeias Alto Caxias, e segue até a Baía de São José, certo? Do lado esquerdo da Bahia, do lado esquerdo da ilha, perdão, nós temos a Baía de São Marcos, né? Muito famosa porque aí está o complexo portuário do Itaqui. Bom, gente, a Baía de São Marcos, vocês percebem aí pela imagem que ela é bem mais larga, não é isso? E também é bem mais profunda. Ela é a baía mais profunda do Brasil, certo? Isso possibilitou, na década de 60, 70 e 80, a instalação do complexo portuário do Itaqui. Nós vamos falar disso quando estiver falando de economia e detalhe mais, né? E o que tem de tão bom aí nessa baía? Gente, é a baía mais profunda do Brasil e a segunda mais profunda do mundo. Isso permitiu que os portos instalados aí ao longo dos anos, ao longo das décadas, recebessem navios de qualquer tamanho. Né? Então, os maiores navios do mundo, eles atracam aí. Isso, obviamente, que gera muito ICMS para o estado do Maranhão, muitos impostos para a cidade de São Luís, muitos investimentos. Aí tem Porto da Vale, Porto da Alumar, Porto da Petrobras, Porto do Itaqui, que é um porto público. Isso gera um movimento muito intenso na economia. São Luís, sem esse porto, tem esses portos, seria uma cidade, uma capital praticamente parada, né? Bom, essa ilha, gente, perdão, essa ilha não, essa baía, ela tem profundidades médias de 25 metros. Isso possibilita, como eu falei, que qualquer navio, né, atraque aí sem muita dificuldade, certo? Bom, e aí nós temos aí pelo menos 4 grandes rios, certo? Vamos aqui. Aqui aparece, gente, o nome, ó, Rio Mearim, certinho? Um pouquinho mais para trás aqui, ó, nós temos um ponto em que o rio Grajaú encontra com o Mearim. E um pouquinho mais aqui para trás, ó, nós temos um ponto em que o rio Pindaré encontra também com o rio Mearim. Portanto, Pindaré, Grajaú e Mearim são 3 grandes rios que se encontram todos perto da Baixada Maranhense ou na Baixada Maranhense, jogando sedimento e água lá na Baía de São Marcos. E aqui, um pouco mais acima, nós temos um outro rio, chamado de Rio Pericumã. Certo? É um rio menor em extensão, mas também importante. Né? Então, esses 4 rios depositam água e sedimentos em grande quantidade na Baía de São Marcos, certo? E é importante, gente. Quando a maré enche, né? O famoso Estreito dos Mosquitos, quem já foi a São Luís sabe do que eu falo, ele fica cheio de água, certo? Quando a maré baixa, o Estreito dos Mosquitos fica vazio, só com aquela porçãozinha pequena de água. E aí, então, esse sedimento que é trazido pela água, transportado pela água dos rios, ele fica rodeando a ilha de São Luís, nesse constante subir e descer de maré. O que isso tem a ver, professor? Quem já foi a São Luís e quem já foi a Fortaleza, por exemplo, sabe que as praias de Fortaleza têm águas esverdeadas, águas belíssimas, né? E as águas ao redor de São Luís são águas marrentas. Qual a diferença? Porque lá em Fortaleza não tem um grande rio depositando água no mar, certo? Enquanto que aqui ao redor de São Luís tem pelo menos 6 rios importantes. Consequentemente, ao redor de São Luís você vai ter o quê? Sedimento ao redor da ilha, né? Isso aparentemente não é legal, porque a água fica turva, aquela coisa toda, mas do ponto de vista biológico, isso é muito bom, porque você permite o surgimento de diversas espécies animais que se alimentam desse material, inclusive favorecendo a questão da pesca, né? Perdão. Aí aqui nós temos duas imagens
o Estreito dos Mosquitos, que eu falei agora há pouco. Vou limpar aqui rapidinho. Aqui em cima nós temos o Estreito dos Mosquitos. Aqui nós temos a ponte rodoviária, que é por onde passam os carros. Aqui eu tenho a ponte ferroviária, que é por onde passa o trem, ou os dois trens, são dois. E desse lado aqui nós temos, nessa imagem de baixo, nós temos um barco de pesca na Baía de São Marcos, que é a baía mais movimentada. E, inclusive, barcos de pesca levam gente para a Baixada, trazem para a Baixada, tem todo aquele movimento. Vamos ver. Bom, gente, essa aula encerra aqui. Logo mais nós estaremos gravando a aula de rios, né? E aí a gente encerra essa parte de extra edital e vamos começar a parte do edital, né? A parte que fala de economia, que fala de IDH e mais um bocado de coisa interessante sobre o Maranhão, certo?